Fala, turma, beleza? Bom, a gente está aqui hoje para bater um papo sobre o imposto de renda da pessoa física, agora do ano de 2021. Então, a primeira informação é em relação ao prazo, né? Então, foi aberto aí, a gente tem um prazo do dia 1º de março até o dia 30 de abril. Então, a gente tem 2 meses, né, para correr atrás da documentação, atrás dos recibos, dos comprovantes, dos informes de rendimento e executar ali a declaração do imposto de renda. A gente vai passar as regras de obrigatoriedade da entrega da declaração. Mas antes, tem algumas informações que eu acho que é muito importante para você. A primeira delas é em relação aos recibos que você eventualmente pagou, né, para os profissionais, os médicos, os dentistas, os fisioterapeutas. Por quê? Essa informação, a Receita, ela tem um cruzamento de dados muito eficiente e muito rápido. É que do outro lado da ponta, esses profissionais, eles também são obrigados a prestarem informações para a Receita. E caso do seu lado haja ali alguma informação que não esteja amparado por uma documentação, pode acontecer ali um cruzamento, e detectar que está havendo ali uma falha, né? Ou seja, foi informada uma perna e a outra perna não, né? E cair na malha fina. E essa malha fina é muito rápida, de um dia para o outro isso já acontece. E aí você vai ter que justificar o que está acontecendo ali. Então, muito cuidado com esse tipo de informação referente aos gastos que você teve durante o ano. Uma outra informação importante é caso você seja obrigado a fazer a declaração do imposto de renda e por algum motivo não fez, tá? A primeira coisa que vai acontecer é que vai existir uma pendência na Receita Federal. E essa pendência, ela pode te atrapalhar em vários momentos para frente. Então é muito importante que você regularize. E ao regularizar essa situação, vai gerar uma multa de R$ 165,74 no mínimo. Outra informação, essa não é muito bacana, né? É que existia ali a possibilidade, né, ou alguns rumores de que a tabela do imposto de renda seria corrigida esse ano, mas infelizmente não foi. Então ela já vem repetindo ali, né, os valores de anos anteriores, e isso faz com que cada vez mais novos contribuintes sejam obrigados a fazer a declaração do imposto de renda. E aí acaba gerando muitas dúvidas, né? Eu sou obrigado, não sou obrigado? Então, na dúvida, procure a gente aqui. Procure a gente que a gente vai te orientar certinho se você deve ou não fazer a declaração. E a última informação é que é o seguinte, mesmo que você não seja obrigado a declarar o imposto de renda, pode ser que em algumas ocasiões seja interessante você fazer. Tá? Vou citar aqui 2 situações. A primeira vamos supor que você tem uma empresa e você, como pessoa física, talvez precisa fazer ali a comprovação de renda para um melhor relacionamento bancário. Então, o fato de você ser um empresário, de você ter empresa, não é um fator que te obriga a fazer a declaração. Porém, o fato de você ter uma composição de renda e ter que apresentar isso ao banco, seja interessante entregar a declaração de imposto de renda. Então pode ser que mesmo não sendo obrigado, seja interessante. E a outra é caso você tenha tido, durante o ano de 2020, qualquer tipo de retenção de imposto, pode ser que na declaração você consiga restituir 100% desse valor para você. Isso não é legal? Não é bacana? Então, às vezes, mesmo não sendo obrigado, seja interessante. Mas vamos lá, vamos começar a falar das regras para a gente ver como que vai funcionar. O primeiro ponto ali é em cima dos rendimentos tributáveis. Então, esse ano tem uma grande novidade, né? Então, a gente está tratando ali em relação ao auxílio emergencial. Então, quem não recebeu o auxílio emergencial, ele tem um teto para que ele saiba se é obrigado ou não. Agora, quem recebeu o auxílio emergencial já é um outro valor, é outro teto. Então vamos lá. E o que é o rendimento tributável? Então o rendimento tributável é aquele que em determinado momento ele recebeu a tributação do imposto de renda. Então a gente está falando de salário, férias,
aposentadoria, a gente está falando de rendimento de aluguel, de pensão alimentícia. Então tudo isso, ele em algum momento ele foi tributado pelo imposto de renda. Então quem não recebeu o auxílio emergencial, ele será obrigado a fazer a declaração do imposto de renda caso ele tenha tido um valor de rendimento tributável superior a R$ 28.559,70. Agora, quem recebeu auxílio emergencial, ele vai ser obrigado a fazer a declaração do imposto de renda caso o valor seja superior a R$ 22.847,76. Então essa é a grande novidade do imposto de renda desse ano. Esse recebimento do auxílio emergencial, ele não é somente do titular da declaração do imposto de renda, até mesmo dos dependentes. Então, caso você faça a declaração e que tenha um valor de rendimento superior a esse valor que eu passei, muito provavelmente você vai ter que devolver o auxílio emergencial para o governo. Os rendimentos isentos e não tributáveis. E aí a gente está falando de poupança, aplicação financeira e até mesmo os lucros que foram distribuídos da empresa para você como pessoa física. Então você é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda da pessoa física caso tenha tido um valor de rendimento isento acima de R$ 40 mil durante o ano de 2020. O próximo item, que deixa você também obrigado a fazer a declaração, é a composição dos seus bens e direitos. E os bens e direitos, aí a gente está falando de casa, carro, moto, saldo em conta, né? Então tudo isso é a composição dos seus bens. Então se a soma dos seus bens e direitos for acima de R$ 300 mil, você passa a ser obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Próximo item, ganho de capital. Então se em algum momento do ano você teve ganho de capital, independentemente do valor, você é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. E aí, o que é o ganho de capital? Ganho de capital, de uma maneira mais simplificada, é caso eu tenho um bem, né, e eu vendi esse bem, eu tinha um carro, por exemplo, eu vendi esse carro por um valor superior ao valor da compra. Então você teve ali um lucro, né? E sobre esse lucro tem um ganho de capital. Então, a partir do momento que você teve alguma movimentação como essa durante o ano de 2020, você é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Aí o próximo item é ali pegando o gancho do ganho de capital. Então vamos supor que você utilizou o benefício de isenção do ganho de capital. Aí você também é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda, até mesmo para você justificar para a Receita o porquê que você teve aquele benefício. Porque, teoricamente, você teve ali uma situação que você deveria pagar o imposto, mas você teve o benefício. Então, você vai comprovar para a Receita essa movimentação. E quando que acontece isso, né? Por exemplo, no caso de um imóvel, quando você vende um imóvel por um valor superior ao da compra, teria o ganho de capital. Só que nesse caso existe uma regrinha. Se você comprar um outro imóvel num prazo de até 180 dias, você fica isento do ganho de capital. Então você vai comprovar isso para a Receita Federal. Então passa a ser obrigado a fazer a declaração caso você tenha tido benefício de isenção do ganho de capital. O próximo item, Bolsa de Valores. Então, com esse valor da Selic muito baixa, houve uma corrida das pessoas para investimento, ou pelo menos para conhecer como que é a movimentação na Bolsa de Valores. E aí, caso você tenha tido qualquer tipo de movimentação na Bolsa de Valores, você passa a ser obrigado a fazer a entrega da declaração do imposto de renda, independente da movimentação que você teve. E o último item, atividade rural. Então, se você exerceu a atividade rural durante o ano de 2020 e
obteve uma receita vindo da atividade rural superior a R$ 142.798,50, você também é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Então veja bem, são muitos detalhes, muitos mesmo. E às vezes acaba passando ali despercebido alguma situação que talvez tornasse você um contribuinte obrigatório, né? E aí, quando você for verificar o que está acontecendo numa pendência, nossa, eu tinha que fazer e não sabia. Então, na dúvida, procure a gente aqui. Procure o Codespa, que a gente vai te orientar corretamente e vai mostrar para você se você realmente é obrigado ou não a fazer a declaração do imposto de renda. Grande abraço!